Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Thaís Monerá, sou gerente de treinamento do Burger King Popeyes. Recentemente a gente trouxe aqui, na verdade no final do ano passado, Popeyes, que é uma marca de frango frito, concorrente aí, do KFC, já estamos com mais de 20 lojas. A ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre como que a gente, no ano passado, começou a rever a nossa estratégia de aprendizagem para continuar entregando ainda mais protagonismo e assertividade na gestão da carreira dentro da nossa companhia. Um pouquinho do BK, no Brasil. Então, a gente, em 2011, a gente chegou aqui um pouco antes, mas em 2011 a gente se torna master franqueado. Éramos 507 colaboradores, estávamos em 18 estados, aproximadamente 139 restaurantes. A gente fechou 2018 com mais de 16 mil funcionários. Hoje já estamos em todos os estados. São mais de 800 restaurantes entre Burger King e Popeyes, entre restaurantes próprios e franqueados, e aí operando essas duas marcas. Com 4 gerações. A gente tem desde o jovem aprendiz, eu tenho um jovem aprendiz no meu time, a gente tem muito jovem aprendiz hoje dentro do restaurante, enfim, até a geração X, enfim, Baby Boomer, todo mundo trabalhando junto dentro da companhia. E um dos motivos da gente ter parado para pensar em como que a gente reestruturava a nossa estratégia de aprendizagem é justamente pensando nisso, como é que a gente coloca essa galera para trabalhar junto, trabalhar de forma assertiva, como é que a gente consegue oferecer um plano de carreira ainda mais estruturado. A gente sabe que é um desafio do nosso segmento, acho que um pouco do que foi trazido anteriormente em relação a turnover. Então, repensar a nossa estratégia de aprendizagem, pensar nessas jornadas de aprendizagem de forma estruturada, apoia bastante esse processo de retenção, conseguir manter as pessoas com a gente, que esse atendente, de fato, consiga chegar em posições gerenciais, não só dentro do restaurante, mas também no corporativo, e a gente tem vários cases desse de sucesso. Um pouquinho aí da nossa cultura, nossos valores muito fortes, meritocracia, para quem conhece a marca, sabe bem disso. E até por isso faz muito sentido para a gente ter um modelo de gestão de carreira bem assertivo e estruturado, foco no cliente, visão de dono, alegria, ética e simplicidade. A nossa missão ser a mais prazerosa experiência de alimentação e a visão ser a marca de fast food preferida, mais rentável, com pessoas talentosas e forte presença nacional. E aí hoje contar para vocês, então, da importância da estratégia de aprendizagem para a gestão de carreira. A gente tinha aí alguns desafios reais. Primeiro, o volume. Imagina, a gente está em todo o Brasil, são mais de 16 mil funcionários. É muito forte a nossa presença no campo. Então, como é que a gente consegue desenvolver essas pessoas? Como é que a gente consegue fazer o treinamento chegar até essas pessoas? Como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham visibilidade das oportunidades que existem dentro da companhia e como elas podem construir as suas carreiras com a gente? Pulverização, e grande parte do nosso treinamento ele ainda é muito presencial, mas esse ano a gente já conseguiu ter assim, um avanço enorme no digital, mas a gente não tinha essa cultura. Então, imaginem que a nossa logística de treinamento é muito pesada, e é feita internamente pela minha área. Uma mão de obra muito intensiva e a gente tem a necessidade de padronização, porque é impossível. Você não pode chegar num BK aqui em São Paulo, num BK no Rio, num BK, enfim, em outra cidade e ser atendido de forma diferente, ou ter experiência diferente, ou ter um sanduíche diferente. Então, assim, o nosso treinamento, o investimento que a gente fazia no desenvolvimento das pessoas, principalmente no restaurante, ele estava muito baseado na parte da excelência operacional. É claro que isso ainda é uma fortaleza nossa, mas a gente percebeu que precisava olhar para outros desafios do nosso negócio e começar a endereçar isso dentro das jornadas de aprendizagem do nosso time. Algumas das nossas soluções, a gente tem um modelo hoje que a gente chama de restaurante treinador. Então, dentro da minha estrutura, a gente tem alguns restaurantes que estão espalhados aí pelo Brasil, que funcionam como restaurantes modelos. Esses restaurantes eles atendem a alguns critérios específicos, Então, não quer dizer que ele foi escolhido como um restaurante treinador, que ao longo do ano ele, de fato, vai poder estar recebendo pessoas para treinar. A cada ciclo, ele passa por uma avaliação, e essa avaliação, a nota que ele atinge naquela avaliação, determina se ele vai continuar ou não como um restaurante treinador, porque a gente precisa garantir esse padrão de excelência operacional. Então,
toda a nova liderança, né, da nossa companhia, e aí eu estou falando dos gerentes dos restaurantes, dos coordenadores, eles só assumem os seus restaurantes depois de passarem por um período dentro do restaurante treinador, né? Em média, quando é uma pessoa externa, né, que não é da nossa empresa, um gerente ele chega a ficar 3 meses dentro desse restaurante treinador, né, aprendendo a carga de conhecimentos e competências operacionais que ele tem que ter para poder operar o restaurante. De fato, ela é bem pesada, mas ao longo dessa jornada também a gente tem aí alguns outros momentos para falar, né, de outras coisas que não só operação, né, para falar de liderança, para falar de cliente, enfim. E a gente tem também... A gente viu que precisava investir de forma mais pesada em conteúdos digitais, né, numa estratégia de aprendizagem digital, dada a nossa capilaridade e, principalmente, pelo público, pelo colaborador que hoje trabalha com a gente, né? Pensem que é um menino ali que está na escola, que acabou de sair da escola, ou que ainda está estudando, que não gosta desse modelo de escola, né? Que certamente muitos de nós aqui também não gostam. Como é que a gente consegue oferecer para ele um conteúdo, uma experiência de aprendizagem de forma diferenciada, que de fato ele queira consumir, né? Hoje é um colaborador que ele passa a maior parte do tempo dele ou vendo seriado ou nas redes sociais. Então, como é que a gente consegue repensar a nossa estratégia de aprendizagem para entregar para esse público, para esse atendente, para esse instrutor que está na loja, um conteúdo que, de fato, seja atrativo, que engaje e que faça ele querer continuar ali com a gente, né? E que ele consiga olhar para aquilo como algo que vai agregar valor e que vai fazer ele crescer dentro da companhia. Então, a gente precisava repensar o nosso modelo, né? Um modelo que tivesse um foco na formação operacional desse colaborador, mas expandindo um pouco isso para as outras dimensões que a gente tem aí como desafio, enfim, olhar para o cliente, olhar também para a nossa liderança. A gente tinha pouca reciclagem, continuidade, então essa liderança chegava na companhia, passava esse tempo dentro do restaurante treinador, e depois, enfim, a gente não voltava ali para continuar desenvolvendo. E a eficácia, né? A gente começou a perceber que a eficácia das nossas iniciativas, na verdade, elas não tinham tanta eficácia assim, né? A gente conseguia dar uma boa formação operacional para aquele colaborador, mas faltava aí uma série de outras competências e conhecimentos para que, de fato, ele conseguisse se manter com a gente, ter uma progressão dentro da carreira. E o desafio de aquisição, de expansão, geração Z e falar de carreira, né? Não só para o atendente, mas também não só para o público do restaurante, mas também para o público do corporativo. O nosso treinamento era muito focado no restaurante, né? No colaborador que está dentro do restaurante. A gente não olhava muito para o nosso corporativo. E aí, pensar um pouquinho, né, como é que esse novo mindset, né, de educação corporativa. O treinamento ele era muito estanque, curto prazo, uma visão muito local, foco no presente. Como é que a gente conseguia ter o treinamento mais de longo prazo, né, acompanhando o ciclo de carreira desse colaborador com a gente, de forma mais global, olhando para o nosso negócio de maneira sistêmica e, principalmente, ok, eu sei que hoje eu tenho que formar essa pessoa para desempenhar essa função, mas como é que eu já começo a preparar essa pessoa para o próximo passo dela na carreira, né? Porque o nosso processo de progressão na carreira é muito acelerado. Então, a pessoa entra como atendente, em 3 meses, 4 meses, ela já se torna um instrutor. E aí, em 3 meses, ela já se torna um supervisor. E aí, em 1 ano, ela já pode ser um gerente de negócio, de uma loja. E, às vezes, é um menino que está com 18, 20 anos. Então, como é que a gente consegue já ir dando para ele, na função que ele está hoje, experiências de aprendizagem que desenvolvam ele nas competências da próxima função que ele vai assumir, né? Para que a gente não coloque ele na função e aí, muitas vezes, você pega um cara que está rodando muito bem numa cadeira, coloca ele em outra cadeira e você fala, putz, ele não foi tão bem assim. Né? E a responsabilidade é nossa. Então, como é que eu consigo já começar a preparar ele hoje para o próximo passo? Então, muito de repensar a nossa estratégia de aprendizagem é para, de fato, ter esse pipeline bem formado para que a gente consiga promover as pessoas de forma rápida. Isso é um diferencial nosso, né? É uma das
uma das variáveis que fazem as pessoas escolher o Burger King, não só quando a gente está falando do campo, mas também dentro do corporativo. As pessoas crescem de forma muito acelerada, mas como é que a gente consegue, como companhia, preparar para que elas possam se desenvolver e performar bem nessas novas cadeiras? E aí, um desafio grande também que a gente tinha era como é que a gente consegue alinhar a estratégia de aprendizagem à estratégia do negócio, né? Então, pensar nos resultados dos negócios, nas metas e KPI, e na estratégia e linkando isso com o modelo educacional. Então, hoje, o modelo ele foi lançado em março desse ano. A gente começou a desenhar com um parceiro educacional ele no início do ano passado. Então, a gente tem rodado alguns grupos de controle até para poder entender se aquela experiência que a gente está entregando, se aquela solução de capacitação, de fato, ela está conseguindo endereçar KPIs do negócio e gerar resultado, para a gente ser cada vez mais assertivo no desenvolvimento da nossa gente. Então, a gente precisava revitalizar o treinamento em loja, né, que ele era ainda muito quadradinho e não conversa mais com o público que a gente tem. Né, pegar aquele atendente, enfim, aquele gerente, colocar ele em sala de aula por 8, 16 horas, uma pessoa ali na frente falando de muitas coisas que para ele talvez não faça sentido. Né? Imagina falar com um jovem desse sobre segurança alimentar, se na casa dele ele não lava a mão, come uma maçã e não passa mal. Como é que a gente consegue explicar para ele a importância disso dentro do nosso negócio? Então, isso era um desafio grande. Um outro desafio que a gente tinha, capacitar o time corporativo. A gente investiu muito do nosso esforço, né, como área de treinamento para o campo, né, para os restaurantes, e a gente estava olhando pouco para dentro do corporativo, né, para as áreas que são ali de back-office. Pensar num processo de educação continuada, então não são só aqueles 3 meses, né, que o gerente ou que o coordenador de turno ficam ali se preparando para assumir uma loja, ou aquele um dia que o atendente passa num treinamento, mas como é que a gente olha, de fato, para a jornada dele, né, de desenvolvimento e, principalmente, e tão importante quanto, trazer novas tecnologias, porque, de fato, o presencial acaba representando uma logística pesada para a gente e, muitas vezes, a gente não consegue fazer a entrega da forma como a gente precisa. Né? Então, trazer cada vez mais soluções digitais fazem muito sentido para o nosso negócio. Então, a gente começou esse processo de revisão do modelo. Né? A gente começa com parceria com a HSM, fizemos um profundo diagnóstico, mergulhamos aí na nossa operação, no nosso corporativo, para entender a expectativa de carreira das pessoas, como elas entendiam e experimentavam a aprendizagem dentro da nossa companhia, quais eram as aspirações. Enfim, claro que quando você mergulha num diagnóstico desse, mesmo que drivado para revisitar um modelo de aprendizagem, a gente também descobre muitas coisas. Na verdade, não descobre, né, mas dá luz a muitas coisas da nossa cultura. Isso foi bem bacana. Fizemos o desenvolvimento desse novo modelo e, desde março, a gente está aí na fase de implementação. Acho que o mais legal aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo. Na verdade, eu construí minha carreira em consultoria de educação, então apoiei muitas empresas no desenho de seus modelos de aprendizagem. E em poucas empresas eu vi uma liderança tão comprada. E no BK, a liderança, e eu estou falando dos nossos diretores, do nosso CEO, eles são muito comprados com o modelo de aprendizagem. Ao longo de todo esse processo, eles estiveram ali com a gente, co-construindo essa solução. Então, isso faz muita diferença, é um símbolo muito importante para a companhia, o valor que a gente dá no desenvolvimento e na carreira das pessoas. Então, na primeira onda, a gente começou a desenhar esse novo modelo educacional, a partir desse modelo educacional, repensar as nossas trilhas de aprendizagem, que a gente hoje lá chama de jornada de aprendizagem, e aí o que eu tenho de experiência, né, de treinamento, de capacitação, dentro de cada uma dessas trilhas, dessas jornadas, que eu vou oferecer para preparar o meu colaborador para a função que ele está desempenhando hoje e também para o próximo passo na carreira dele. Numa segunda onda, a gente começa a descer essas experiências
nesse primeiro ano, muito forte ainda para o campo, né? Eu mostrei para vocês que a gente tinha uma necessidade grande de revitalizar a nossa formação operacional, e agora a gente já, esse ano, iniciou todo o mapeamento das jornadas dos times corporativos para começar, no nosso roadmap de implementação do modelo, a entregar de forma mais robusta as experiências também para o time corporativo. E alguns benefícios, né? Acho que a gente já tem colhido muitos desses benefícios. A gente hoje consegue ter uma capacitação dentro do restaurante mais robusta, né? Não olhando só para a excelência operacional, mas olhando para outras dimensões aí que compõem os desafios do nosso negócio. A gente conseguiu ampliar muito o nosso leque de soluções, né? A gente já está fazendo boas entregas, principalmente de iniciativas digitais. Assim, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma plataforma e a gente tem alguns vídeos nessa plataforma. No início desse ano, a gente lançou um novo conteúdo. Acho que uma coisa bacana de dizer é que a nossa área, ela trabalha... Eu tenho, dentro da minha gerência, a gente tem uma coordenação de conteúdo que trabalha dentro de um formato agile. Então, a gente entrega MVP e todas essas soluções de aprendizagem, elas são construídas junto com o time. Então, a gente tinha solução de digital que estava assim, há um ano lá na nossa plataforma e tinha 75 views. A gente lançou alguns conteúdos para falar sobre a experiência do cliente num formato de microlearning, numa lógica Netflix de websérie. A gente trouxe uma galera do campo, trouxe atendente, trouxe instrutor, supervisor, junto com uma produtora para ajudar a gente a desenhar. E, em 3 meses, um episódio já tinha mais de 2.000 visualizações, né? Em 6 meses, foram 6 episódios, a gente tem aí mais de 80 mil views. Então, o quanto é importante você também trazer o aprendiz para o processo de construção da solução, né? A gente viu que assim, foi um ganho enorme que a gente teve. E a gente não faz isso só para as soluções digitais, a gente faz isso também hoje para as soluções presenciais, e a gente percebe que existe um engajamento muito maior com o desenvolvimento, a partir do momento que ele se sente parte da construção daquela solução. Então, hoje, assim, se vocês tiverem a oportunidade um dia de conhecer um treinamento nosso, ele não chega mais em sala de aula, fica sentado comigo aqui falando. Ele, de fato, é protagonista desse processo. A gente usa muito metodologia ativa, enfim, a gente usa muita encenação, muito teatro, e o meu time hoje, que está no campo, facilita essas conexões, mas o aprendizado está na mão do aprendiz. E aí, como é que a gente começou a estruturar o modelo, né? O modelo hoje é um modelo que ele é composto por 4 escolas ou dimensões. A gente está falando de uma escola que endereça iniciativas que visam desenvolver a nossa gente para cuidar de cliente. A gente tem uma escola de liderança, então são todas as experiências que endereçam o desenvolvimento da nossa liderança. Uma escola de excelência operacional, né, que é muito focada na nossa operação. E uma escola de alta performance, que é um olhar para as competências que a gente precisa ter hoje e para as competências que a gente precisa ter instaladas aí no futuro. A gente tem sponsors, então cada uma dessas escolas tem um sponsor, e o mais bacana é que o sponsor da nossa escola de cliente é o nosso CEO, então a gente também tem uma governança disso, onde esses diretores e o nosso CEO ajudam a pensar a estratégia daquela escola, das iniciativas de aprendizagem a partir dos desafios reais do negócio. Então, alguns resultados, né? Mudar a experiência do cliente, seniorizar a nossa liderança, é um desafio grande que a gente tem, garantir a consistência operacional e aprimorar soft skills e inteligência analítica. Hoje, né, com um modelo de capacitação muito mais estruturado, essas jornadas bem definidas por cargo. Então, hoje a pessoa sabe que para ela chegar numa função tal, ela precisa passar por aquela jornada, ela precisa passar por aqueles treinamentos, ela precisa ter determinadas certificações e assim ela vai avançando na carreira dela. Soluções blended, então, mesclando sempre o presencial e o online. Fortalecimento dessa estrutura de restaurante treinador, né, que eu falei para vocês, que aí tem um foco maior no campo, e dos treinadores de campo. A gente tinha, o nosso grupo também de treinadores, era um grupo muito operacional, então a gente também precisou investir pesado na formação deles para que, de fato, eles se tornassem facilitadores. E aí, alguns indicadores, né? O mais importante para a gente não era só ter um novo modelo, mas um modelo que endereçasse os desafios do negócio e que a gente conseguisse medir isso. Então, alguns dos nossos indicadores aí, satisfação do cliente, engajamento, REV, que é um indicador nosso, vendas, EBITDA, e a gente tem feito isso via grupo de controle, tá? Antes de rolloutar uma iniciativa.
E aí, o que a gente quer com isso, né? A gente está falando de um modelo que a gente quer surpreender, que a pessoa possa aprender a qualquer momento, em qualquer lugar, que a gente, de fato, gere experiências de aprendizagem e que esse aprendiz, que esse colaborador, ele esteja no centro do processo de desenvolvimento dele. Eu só estou contando um pouquinho disso para vocês, porque um ponto que foi bem discutido e debatido é qual seria o nome do nosso modelo de aprendizagem, né? Muitas pessoas tinham expectativa que se chamasse Universidade Burger King, Escola Burger King, que a gente tivesse um prédio e etc. e tal. Só que a gente achou que isso não conversava muito com a aprendizagem 4.0, né? A gente tem falado cada vez mais de novos modelos de aprendizagem. Como é que a gente aprende hoje, né? A gente aprende hoje, trabalhando. A gente até aprende em sala de aula, mas a gente aprende no Google, com podcast, YouTube. A gente aprende jogando. O nosso público, né, a maior massa de colaboradores nossos, aprende dessa forma. Então, como é que a gente também traz, inclusive, para o nome do nosso modelo e para o conceito, essa coisa um pouco descolada, de universidade, mais cartesiana, e, de fato, pensando um pouquinho fora da caixa. E, por isso, o nosso modelo, né, se chama Unboxing. A gente está falando aí da nossa escola fora da caixa, e o objetivo, de fato, é esse, é tirar o aprendizado da caixa, é surpreender o nosso colaborador quando ele chega na sala de aula e acha que vai ser, ali 8 horas sentado ouvindo, e, na verdade, ele vai ter que vir aqui para frente e vai ter que protagonizar o aprendizado dele, tomar conhecimento de algo novo e estar sempre pronto a experimentar uma oportunidade, né? Então, esse é o nosso modelo aí, a nossa escola fora da caixa, que tem quatro dimensões, né? A gente está falando aí de uma dimensão, um pouquinho do nosso DNA, né? O que somos é um conjunto de 4 escolas desenhadas sob medida para atender as necessidades de desenvolvimento da companhia. A gente existe para apoiar o negócio de forma sustentável, por meio do desenvolvimento da nossa gente. São aí as nossas 4 escolas, que eu já falei anteriormente: experiência do cliente, excelência operacional, alta performance e liderança. E aqui, rapidinho, para vocês, um exemplo de hoje, né, de uma jornada de desenvolvimento de um gerente de negócio que antes estava muito focada, né, nessas bolinhas vermelhas, né, que endereçavam basicamente a excelência operacional, e hoje a gente já começa a trazer elementos, né, dessas outras escolas, dessas outras dimensões que são desafios reais do nosso negócio. Então, gente, acho que meu tempo já deu uma estouradinha aqui. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, viu?